Olá, boa tarde, finalmente voltei. Eu sou a Gabi, dia 27 de março de 2017. Passei 2 semanas meio quietinha, me convalescendo, eu fiquei meio doente, precisei cuidar de mim, precisei de cuidar da família, precisei cuidar de algumas questões do meu trabalho, do meu espiritual, para estar mais inteira aqui para vocês. Como todos nós e todas nós, a gente passa às vezes por um período de ressignificação, né? O nome do grupo chamava Oráculo das Deusas. Achei mais gostoso torná-lo em Alquimia Café, porque eu quero que aqui seja um café de encontros com significado, um local onde a gente possa debater sobre a nossa evolução, sobre a nossa transformação, e nada melhor do que iniciar a semana, na segunda-feira, falando um pouco de qual é a frequência energética da semana. Então, um dos meus trabalhos, né, sou terapeuta, para quem não me conhece, está me assistindo pela primeira vez, eu sou terapeuta, trabalho com cura, com florais e também trabalho com os arquétipos egípcios do tarô egípcio. E essa semana, que é a semana do 27/3 de 2017, fazendo a soma dos números, a gente chega no número 22. E o 22 é essa figura que vocês estão vendo aqui, né? O tarô, só para também posicionar vocês, ele vai até o número 78, mais os arcanos maiores do tarô, que é a frequência vibracional mais forte, né? A energia que prevalece mais forte na gente, vai até o número 22. Então, os arcanos maiores vão de 1 a 22, os arcanos menores, que são situações decorrentes da nossa vida, sempre vão do 23 ao 78. Então, na numerologia pra gente, a gente conta até o número 22. Então, 22 nada mais é do que um fechamento de ciclo. Então, vocês podem ver que o 22 é a figura de um cara arrojado, que enfrenta desafios. Sei que vocês estão vendo ao contrário, meninas, porque eu tô gravando no Photoboot do Mac, que é o recurso que eu tenho por enquanto, então tá espelhado, tá? Mas vocês podem ver que a figura do 22 é a figura de uma pessoa arrojada, que não tem medo de nada, um guerreiro, que se arrisca, que tem visão de futuro. E o 22, essa figura, é a figura de uma pessoa arrojada, que tem visão de futuro, um questionador, um pesquisador. Então, essa é uma semana que podem acontecer algumas questões. Alguns fechamentos de ciclos, não sei para vocês, mas para mim algumas questões estão sendo finalizadas, alguns questionamentos que eu tinha estão começando a serem concluídos. Então é uma semana para a gente ter um pouco de atenção a que ciclos que a gente quer fechar, que recomeços que a gente quer dar, quais os questionamentos que a gente tem feito sobre a nossa vida. Eu passei por algumas semanas de bastante questionamentos, né? Então essa é uma semana que faz a gente questionar sobre algumas coisas, tá? E o 22 também ele tem uma coisa meio solta, meio livre, então pode ser que algumas de vocês tenham uma necessidade de ter um pouco mais de liberdade, de quererem ficar um pouco mais sozinhas, de querer respirar um pouco, de querer buscar algumas coisas novas, e, e correrem atrás um pouco de algumas questões que são somente suas, né? Então é uma semana para a gente dar uma atenção para esses novos recomeços, né? Não é uma semana que inicia-se coisas novas, mas que conclui coisas, que a gente resolve coisas, e que a gente começa a ampliar o nosso campo de visão, tá? Então é uma semana para a gente ter bastante atenção com isso. E junto com essa semana, né, é uma semana de finalização de ciclos, de alguns encerramentos, de aberturas também, porque quando a gente encerra algumas questões que a gente não consegue, a gente dá abertura para que outras recomecem. Na soma do 22, 2 mais 2 dá 4. A gente também tem a força do rei, o arquétipo do rei, o arcano maior 4, onde a gente encontra um belo faraó, né? E a figura do rei, a gente nem precisa falar muito sobre ela, mas é o que? É força, visão de futuro,
e autoridade. A gente aprender a diferenciar o que é ser autoritário e ter autoridade. Então, temos duas forças, né? A força de uma pessoa mais debochada, que é o 22, que se arrisca, que questiona, que foge um pouco às regras, mas ao mesmo tempo a gente tem a força do rei, que é assim, a gente tem um pouco mais de controle sobre a nossa própria vida, a gente questiona, mas a gente questiona com poder, a gente também pode se colocar um pouco como como o nosso próprio rei, como a nossa própria autoridade, ser a autoridade em alguma coisa que a gente está fazendo. O 22 fala de se arriscar, de a gente não ter medo. Então, é um convite que eu faço a vocês. A, a se arriscarem, não terem medo e serem reis, não rainha. É uma outra energia, uma energia masculina mesmo. Tanto o 22 como o 4 são energias mais yang. E até bélicas, tá? Cuidado com brigas, cuidado um pouco com uma sensação meio de da gente ser meio mandona em algumas situações, cuidado para não ficar um pouco autoritária. E o 22, como é meio debochado, como é meio nem aí, às vezes se acha meio que o rei da verdade. Então, a gente trabalhar um pouco com essas forças essa semana, ok? Em relação ao corpo, o 22 ele está dentro de uma tríade energética que fala muito do meridiano do fígado, tá? Tô consultando meus oráculos de escritos que eu tenho aqui. E o fígado ele trabalha para estocar os nossos nutrientes, né? Ele vem para deixar a gente com o nosso ciclo de metabolismo vivo. O fígado ele fala pra gente, ele é responsável por a gente estar com energia, com vigor, com força de vontade. Ele é meio um rei, né? Por assim dizer. Quando o fígado não está trabalhando bem, a gente fica com fadiga, a gente fica com mau humor, a gente fica com perturbação excessiva pelo barulho. Então, o fígado, quando ele não está controlado, vocês já tiveram aquela dor de cabeça aqui? Dor de cabeça aqui, gente, aquela que arde, é dor de fígado. Então, é uma semana muito boa para tomar. Bom, tomar muita água é sempre, mas tomar aquela aguinha de limão, né? Que eu tenho feito todo santo dia. Água com limão. Pega o copo, meio copo de água com a aguinha morninha, espreme lá o limão e tome em jejum. Isso eu aprendi com várias pessoas. Uma delas é minha querida amiga Eliana, que deve estar nos assistindo, taróloga. Aprendi quase tudo com ela, inclusive, excelente taróloga. Massoterapeuta e especializada em Ayurveda e me ensinou muito sobre essa questão do limão. Limão é bom, tá? Para dar uma desintoxicada. Eu tenho feito uma receita todo dia de manhã de suco verde. Vou contar para vocês como é a minha receita. Eu ponho couve, às vezes eu ponho almeirão, agrião, ou almeirão, ou salsão, salsinha, o que vocês quiserem, mas couve é importante. Pode pôr espinafre também. Eu ponho couve, agrião, gengibre, maçã, ou abacaxi, ou maracujá, ou limão. Nada de açúcar. Se alguém quiser, pode pôr um pouco de melado de cana. E eu ponho linhaça dourada e bato. E tomo depois do limão. Isso ajuda a gente no fígado. Essa é uma semana para se alimentar bem. Nada de ficar comendo fritura. Tentem comer as coisas mais saudáveis possíveis, porque é uma semana mais pesadona, assim, né? Não é energia pesada, pelo contrário, o 22 não tem uma energia pesada, mas ela pode dar uma acelerada no corpo e você pode se exaurir, pode ficar um pouco exausta e não presta atenção no fígado, então pega leve um pouco na alimentação, tá? Que mais que eu posso dizer para vocês? Cuidado com náuseas, cuidado com as dores de cabeça, com dores no sacro e no cóccix, pode ser disfunção no fígado, tá? Que mais que eu posso dizer para vocês também?
e tonturas. E algumas tonturas também pode dizer que o fígado tá alto, como a gente fala, tá? Então, são algumas dicas de saúde que eu dou para vocês andarem bem e com um pouco mais de equilíbrio. Não sou especializada nessa área, tem outras especialistas de plantão aqui que podem me ajudar e contribuir no Face para me falar um pouco mais sobre como desintoxicar e limpar o fígado. Essas são algumas dicas que eu sigo, ok? E uma outra coisa que eu acho interessante falar para vocês também é sobre o Hara, tá? O Hara é um exercício que eu vou passar para vocês. O Hara, não sei quem, eu vou até me levantar aqui abaixo do umbigo, aqui tá o meu umbigo, 4 dedos abaixo do umbigo, nessa altura, tá? Para dentro do nosso corpo. Então pensa que o nosso corpo passa um fio aqui lá para dentro, no meio do nosso corpo, então lá dentro, a gente tem um ponto chamado Hara. O Hara é o que alguns praticantes de Tai Chi chamam de Ki, Hara, energia primordial. Então imaginem no centro do seu corpo 4 dedos abaixo do umbigo, que você tem um ponto chamado Hara dentro do corpo, que é onde está a nossa energia primordial. Imaginem como vocês quiserem. Eu gosto de imaginar como se fosse um diamante laranja. Ele pode mudar de cor, pode ser branco, verde, mas acho que o laranja, como tá nesse chakra mais básico, né? Essas cores, elas são cores mais quentes. Então é sempre bom colocar, eu falo para as crianças, quando elas estão muito nervosas, colocar a mão no Hara. Não é à toa que os monges e os padres, eles ficam com essa postura. Põe a mão no Hara e respira. Então, numa semana como essa, que a gente precisa dar atenção ao fígado, colocar a mão no Hara e respirar é fundamental. O Hara, ele nada mais é, a palavra Hara significa ventre, tá? Eu tô até lendo aqui que ele é o ponto que reforça a energia necessária para lidar com o nosso cotidiano, tá? O Hara, ele consiste em trazer pra gente a nossa confiança. Tá com a cabeça cheia de coisa, tá com dor de cabeça, tá com o fígado alto, com muita preocupação, respira, tira toda a sua preocupação da cabeça e joga pro Hara. O tempo inteiro. Tá super perturbada, não sabe o que tá fazendo. O 22 e deixa a gente às vezes meio perturbado, quer fazer 1000 coisas. Aí o 4 vai ficando nervoso, vai ficando bélico. Começou a ficar com a cabeça cheia. Respira, se concentra, joga toda a sua atenção pro Hara. É como se ele fosse um incinerador de energia que faz a gente ter vitalidade. Aliás, a gente perde nossa vitalidade se a gente não está conectado com o nosso Hara. Eu vou escrever um pouco mais sobre o Hara no Facebook, eu coloco um pouco mais de informação, tá? E o Hara, ele impulsiona a gente a resolver as nossas situações. Porque quando a gente tira da cabeça e a gente joga para o Hara, a gente confia no universo. A gente joga para o universo confiar. Para o universo resolver para a gente aquilo que a gente está confiando, ok? Então, essa também é mais uma dica para a gente poder trabalhar essa semana dentro do nosso equilíbrio, né? Então, a gente falou do 22, a gente falou do 4. Dessa vez eu trouxe uma carta diferente. Eu comprei esse tarô dos animais, chama The Animal Wisdom Tarot. Eu achei lindo, tá? É novo, ele é em inglês. E na minha intuição eu tirei, olha que fofo, gente, a carta do pinguim. Então, aqui nada mais ele representa o valete de copas, tá? Para quem entende de tarô. E o que o pinguim fala aqui, vou dar uma traduzida do inglês, ele fala para a gente se adaptar às novas circunstâncias. Nós nos abrimos para o maravilhoso, para o novo e para a gente abraçar a aventura. O 22 fala disso também, né? Porque o pinguim, ele se aventura pelo mundo. Ele vai lá no fundo do oceano, né, pescar a sua comida, ele choca o ovo por
meses e meses. Ele é um animal super resistente, ele é capaz de ficar no lugar dos mais extremos possíveis e ver uma das mais maravilhosas cenas do mundo, que é como que é a... Esqueci. Aquela luz boreal maravilhosa. Gente, fugiu. Mas como eu tô gravando, eu não vou parar, tá? A aurora boreal. Enfim. Então, e ele fala que aqui tá dizendo que essa carta fala de uma pessoa gentil, de uma pessoa sonhadora, pra gente trabalhar com a nossa intuição, pra gente trabalhar com a nossa sensibilidade, pra gente ser generoso e gentil, tá? Pra gente ser mais sincrônico com a natureza, honrar os 4 elementos. Aliás, dentro do 22 a gente tem o 4, que também é uma honraria aos 4 elementos, ok? E para trabalhar um pouco a nossa criança interna. O 22 ele também fala um pouco dessa brincadeira, desses desapegos, da gente encontrar um pouco das maravilhas do mundo, tá? E, e ele fala pra gente aprender a ter um pouco mais de agilidade nas coisas que a gente faz no nosso cotidiano. Então a gente também tá essa semana na minha intuição sobre a proteção do pinguim, que é um animal muito querido, muito forte, muito resistente. E que, para as feministas de plantão, eles dividem a tarefa, porque os masculinos que chocam o ovo, isso eu acho maravilhoso. Pronto, já defendi uma causa. E por último, para finalizar, porque o meu vídeo já tá maiorzinho hoje, tá com 16 minutos, né? Fiquei um tempo sem aparecer. Eu tirei, como se era de se esperar, do livro Oráculo da Deusa. A deusa... Gente, eu não sei pronunciar isso. Para mim é Bleudelwyd. Bleudelwyd. Ela fala sobre traição. Não é uma carta muito gostosa, não, tá? Mas ela fundamentalmente fala sobre como a gente pode estar se traindo. Quais são as escolhas, quais são as coisas que nós estamos fazendo que a gente pode estar se traindo. Então, prestar atenção na autotraição. Os dizeres aqui da carta convida muito a uma reflexão de se eu estou fazendo algo e tudo que eu recebo é por meio de traições, então nem vale muito a pena ler o significado da carta, porque ela fala muito sobre como a traição aparece na sua vida. E eu não estou aqui falando de traição de namorado, de marido ou de pessoas, mas para mim o significado é mais da como trair a mim mesma, né? Da traição de si mesma, tá? Quais são as escolhas que a gente tem feito e que a gente sem querer às vezes acaba se traindo. Então, esse final de semana foi um final de semana, por exemplo, para mim, que eu andei conversando com muitas pessoas sobre alguns questionamentos que eu andava fazendo, porque às vezes a gente sem querer se pega se traindo, pega fazendo coisas que não deveriam fazer por si mesmas, escolhas, ou deixando de fazer algumas escolhas por medo. E o que é sabotagem? O que é abrir mão? Então, essa é a minha reflexão hoje, tá? O que é sabotagem? E o que é aprender a abrir mão? E o 22 fala bem disso, da gente fechar esse ciclo, tá? Então, só por curiosidade, essa deusa, a Bleudelwyd, é uma deusa galesa. Ela foi dada em casamento ao deus Sol no solstício de verão. E seu nome foi associado à traição porque ela enganou o marido, fazendo-o encarar o complicado caminho para a corte. Banhar-se embaixo de um telhado de sapê num caldeirão na margem do rio em pé, com uma perna tocando um cervo. Então ela o matou com a ajuda do amante. Nossa, maravilhosa essa história. A história fala de forças arquetípicas. Bleudelwyd representa a voraz deusa da terra, faminta do sangue do rei sagrado para fertilizar seu solo. É só uma lenda. Ela fala sobre como às vezes a gente trai a nós mesmas. Então aqui tem um ritual que eu vou depois gravar e mandar para vocês. Porque a pergunta que ela faz aqui é a pergunta do que você realmente quer. De você se sentir aceita, de você se sentir protegida.
de você inspirar aceitação, tá? E, e esse ritual fala de você se ajudar a curar e ajudar a curar a raiz da traição que a gente faz com nós mesmas, se é que existe alguma. E não é uma traição de, gente, não é nada de outro mundo. Às vezes a gente está deixando de fazer uma pequena escolha, ou a gente às vezes está pirando com alguma coisa que não é legal. Então, às vezes é bom encerrar, sabe, algumas noias nossas. Então, esse é o convite que eu faço essa semana, ok? Então, o vídeo já tem 20 minutos. Espero que vocês tenham acompanhando até o final. Eu prometo que o próximo não será tão longo. Eu fico por aqui, no meu jardim secreto, no meu jardim sagrado, aqui com vocês. Agradeço a paciência. Eu espero que vocês possam escrever mais, falar mais, perguntar mais, dividir mais comigo, ok? Não sou dona da verdade, pelo contrário, eu quero que a Alquimia Café seja um lugar para a gente debater mais coisas, ok? Beijo para vocês, muito obrigada por partilharem esse momento comigo, por investirem 20 minutos do tempo de vocês comigo, e eu encontro vocês a semana que vem. Beijo, até mais.